Nós vamos continuar a conversa sobre os 4 meses de trabalho da FT Covid-19 do MPRJ. Eu quero agradecer a presença do coordenador do Núcleo Executivo da Força Tarefa, promotor de Justiça, Tiago Veras. Promotor, eu gostaria que o senhor nos contasse quais ações merecem destaque em 3 áreas específicas de atuação do MPRJ. São elas: meio ambiente, direitos dos consumidores e proteção das pessoas vulneráveis. Na questão do meio ambiente, um bom exemplo é a atuação conjunta que foi feita da Força Tarefa, junto com o CAU Ambiente e com o GAEMA, que é o Grupo Especializado em Meio Ambiente do Rio de Janeiro, em que nós elaboramos em conjunto um documento chamado Recomendações para o Manejo de Resíduos Sólidos em Contexto de Pandemia do Covid-19. Esse documento ele contém as principais orientações para o gestor público sobre a forma como ele vai lidar com o lixo, né? Como vai ser feita a coleta, como vai ser feita a varreção da rua, como que ficaria a coleta seletiva, se continua, se não continua, quais são as cautelas e as medidas, né, mitigatórias para evitar a disseminação desse novo coronavírus. Então, é um documento que foi elaborado, um documento técnico, que foi elaborado pela Força Tarefa, em conjunto com o CAU e com o GAEMA, e nós replicamos essa forma de atuação junto a todas as promotorias do Estado com atribuição em meio ambiente. No meio ambiente, podemos citar ainda a questão do licenciamento ambiental dos cemitérios. Também nós replicamos junto aos colegas, também através de parceria com o CAU e com o GAEMA, uma documentação farta com todos os indicativos e diretrizes técnicas relacionadas ao licenciamento ambiental em contexto da pandemia do coronavírus. E, finalmente, no meio ambiente, podemos citar ainda um caso em que o meio ambiente deu origem, deu causa a uma solução de um problema e também foi positivamente impactado na consequência, que é o hospital lá São Judas Tadeu, em Itaboraí. Era um hospital privado que não estava em funcionamento e aí o município do Rio de Janeiro ele resolveu desapropriar aquele estabelecimento hospitalar que estava desativado justamente para atender também a população com Covid. E para poder pagar o valor dessa indenização ao proprietário da desapropriação, o Ministério Público ele utilizou um dinheiro, 4 milhões, pouco mais de 4 milhões de reais, que o Ministério Público obteve com o TAC do Comperj. É um TAC de natureza ambiental que foi celebrado com a Petrobras, o Estado do Rio e o INEA, em razão da implementação de um empreendimento naquela área de Itaboraí. Nós conseguimos, como medida compensatória, alguns valores e parte desse valor de 4 milhões e pouco, ele foi utilizado, portanto, pela Prefeitura para pagar a desapropriação dessa clínica particular que virou um hospital público. E a pertinência com o meio ambiente não está apenas na origem da verba, que foi um TAC ambiental, mas também na forma de operação desse hospital. Apesar do objetivo principal do hospital é prestar o serviço de saúde, toda a questão dos resíduos sólidos hospitalares e do esgotamento sanitário desse hospital, tudo foi elaborado no projeto por exigência do Ministério Público, da Força Tarefa, com base em informação técnica elaborada pelo nosso GAT ambiental, do MP. Tudo isso foi feito de forma ambientalmente adequada. Então, mais um exemplo em que o meio ambiente foi satisfatoriamente contemplado pela atuação dessa força-tarefa. Em relação ao consumidor, nós podemos citar como atuação da força-tarefa os casos do transporte coletivo de passageiros, né? Então, temos um caso de transporte intermunicipal, em que ajuizamos uma ação civil pública em face de uma concessionária desse serviço público, que é a concessionária Rio Ita, para ela poder operar de forma adequada, respeitando a legislação estadual e os decretos estaduais, no que concerne a obrigatoriedade da utilização de máscara, tanto pelo motorista, pelo trocador, como pelos usuários do serviço público, além de respeitar o distanciamento dos passageiros, a lotação máxima nos coletivos, tudo de forma gradativa, de acordo com a fase de progressão da flexibilização do isolamento social. Essa questão também do transporte público de passageiros também foi objeto de atuação da Força Tarefa no município do Rio de Janeiro, pelo transporte intramunicipal de passageiros no BRT. No final de julho, nós expedimos 13 recomendações para essas concessionárias do serviço público e para o próprio município, na pessoa do secretário municipal de transporte, para que eles também observassem todas
todas essas normas específicas para o transporte de passageiros em momento de pandemia. E, finalmente, no que concerne à proteção das pessoas mais vulneráveis, a Força Tarefa também ajuizou uma série de ações e prestou auxílio em diversos procedimentos, e a gente pode exemplificar aqui com o caso da ação civil pública, que foi ajuizada em face do Estado do Rio de Janeiro, em relação às instituições de longa permanência de pessoas com deficiência, para que fossem implementadas medidas preventivas e mitigatórias contra a disseminação do novo coronavírus nessas instituições, na proteção dessas pessoas mais vulneráveis. Podemos citar um outro exemplo, em que o Ministério Público do Rio de Janeiro, por meio da Força Tarefa, ajuizou ação em face do Estado do Rio de Janeiro para que implementasse diversas medidas na área de assistência social. E, portanto, o Ministério Público procurou, através dessas ações civis públicas de assistência social, fornecer elementos até para que a população tivesse subsistência, ter o que comer para poder respeitar o isolamento social, essas pessoas mais vulneráveis, e ficar dentro de casa respeitando o isolamento social. E, por último, na parte das pessoas mais vulneráveis, podemos citar também a ação civil pública ajuizada em face do município do Rio de Janeiro, exigindo que o município apresentasse, elaborasse e desse transparência para a população de um plano de gestão de óbitos. Isso está diretamente relacionado aos direitos humanos, à dignidade da pessoa humana. Nós sabemos que, principalmente as pessoas mais vulneráveis, muitas vezes elas não têm acesso às informações. Então, quando o ente querido acaba falecendo por conta do Covid, essas pessoas encontram uma série de dificuldades, seja na hora da emissão da certidão de óbito, seja pela forma como vai ser feito o acondicionamento desse corpo do cadáver, o transporte desse cadáver até o cemitério, seja aonde que esse corpo vai ser enterrado, se o cemitério está ou não licenciado. Então, toda essa questão do ciclo do óbito, todo esse plano de gestão do óbito, nós identificamos que eles não estavam devidamente mapeados e, diante dessa omissão específica do município do Rio de Janeiro, nós ajuizamos, portanto, uma ação exigindo não só que ele elaborasse, mas principalmente que ele desse publicidade e transparência para esse plano de gestão do óbito. Como é que o Ministério Público conseguiu se adaptar às exigências de isolamento social e como é que os investimentos em tecnologia auxiliaram o trabalho da Força Tarefa Covid-19? Nos últimos anos, o MPRJ, a Procuradoria-Geral de Justiça, ela já vinha investindo bastante em tecnologia da informação, seja na aquisição de equipamentos, de programas de computador, como também na capacitação de seu pessoal, tanto de servidores quanto dos promotores. Então, felizmente, diante desse planejamento pretérito que já vinha acontecendo, o MPRJ ele conseguiu satisfatoriamente prestar o serviço que a sociedade precisava que ele prestasse nesse momento de pandemia. Então, por meio de todas essas ferramentas tecnológicas que foram colocadas à disposição dos membros e servidores do Ministério Público, nós conseguimos aí não só cumprir o isolamento social, de maneira que o trabalho preponderante foi feito através de teletrabalho, à distância, como também nós conseguimos fazer isso sem prejuízo das nossas funções constitucionais. Promotor, agora explica para a gente como é que tem sido a dedicação de promotores e procuradores de justiça nesse período de pandemia. Tem sido um trabalho árduo, promotor? Sim, certamente, principalmente os colegas que trabalham nessa parte de tutela coletiva, não só da saúde, mas com aquela transversalidade que a gente falava há pouco, com impacto nas outras áreas, esses colegas estão sendo trazidos ao trabalho de forma intensa para prestar esse serviço, principalmente nessas medidas de urgência de combate à pandemia. E aí a gente pode dizer que foram descobertas diversas facilidades que foram trazidas pela tecnologia, e certamente essas vantagens desse estado digital elas ficarão como legado para a instituição após a pandemia, principalmente no que concerne à celeridade da atuação do Ministério Público, seja na área administrativa, nos órgãos administrativos da Procuradoria-Geral de Justiça, seja na parte finalística. É sempre atuar de forma rápida, porque a sociedade precisa de respostas rápidas por parte do Ministério Público, mas
como eu ressalto a todo momento, essa atuação rápida, ao mesmo tempo, ela precisa ser responsável e cautelosa. Então, o grande desafio que a gente conseguiu, um bom aprendizado durante a pandemia, foi conciliar essa necessidade de dar efetividade e um resultado rápido para a sociedade, mas, ao mesmo tempo, fazer uma investigação técnica, consistente, com justa causa, para a gente adotar as medidas necessárias com todas as cautelas necessárias. Com relação àquelas ações, né, do Ministério Público e da Força Tarefa, principalmente, ações voltadas para a proteção do patrimônio público, para evitar irregularidades, como, por exemplo, superfaturamento em contratos, principalmente na área de saúde do Estado. Como é que tem sido a atuação da Força Tarefa no que diz respeito a evitar essas fraudes? Esse foi um grande desafio da Força Tarefa e uma grande inovação. Nós conseguimos fazer ação em tempo real, uma atuação durante a celebração do contrato e durante a execução do contrato administrativo. Nós sabemos que existe uma lei federal, a Lei 13.979 de 2020, que ela dispõe sobre esse período de força-tarefa e ela autoriza que essas contratações administrativas emergenciais no combate ao coronavírus fossem feitas com dispensa de licitação. Mas o fato dela ser feita com dispensa de licitação não significa que todas as outras cautelas legais não poderiam ser observadas, né? E durante as atividades da Força Tarefa, o que nós observamos, sobretudo no que concerne às contratações feitas pela Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, foi que houve diversas falhas, diversas ilegalidades. A maior parte dessas ilegalidades relacionadas a sobrepreço, superfaturamento, fragmentação de licitação, direcionamento de licitação, e o Ministério Público atuou de forma rápida e ativa nesses casos. Nós conseguimos ajuizar uma ação civil pública para cada um desses casos, e eu posso citar o caso dos respiradores, o caso das EPIs, das contratações de máscaras, dos testes de Covid. Foram diversas ações civis públicas que nós ajuizamos durante a execução do contrato, e nós conseguimos uma tutela de urgência para evitar que o Estado fizesse pagamentos já sabidamente superfaturados. Em outras palavras, nós nos antecipamos e evitamos que acontecesse maior dano ao erário. E essa atuação precoce do Ministério Público, nós conseguimos êxito em todas as tutelas de urgência para evitar esse pagamento superfaturado por parte do Poder Judiciário, e também conseguimos êxito nas tutelas de evidência, que é a indisponibilidade de bens desses agentes públicos envolvidos e dessas sociedades empresárias envolvidas nessas fraudes, nessas contratações. E conseguimos também medidas cautelares de quebras de sigilo bancário e fiscal, todas as medidas necessárias para esclarecer como que se deu o ilícito, para onde que foi esse ilícito. Atuamos também de forma integrada com outros órgãos, como, por exemplo, o próprio GAEC, que também tem algumas investigações nesse sentido, e o resultado foi bastante positivo. Essa atuação concomitante, contemporânea à execução do contrato, nos permitiu realmente não só evitar alguns danos ao erário, mas que também que servisse, e a gente espera que sirva de exemplo para nas próximas contratações, tanto as sociedades empresárias como os agentes públicos respeitarem a legislação e não realizarem esse tipo de fraude. Além dessa questão toda preventiva, nós também atuamos de forma repressiva, que é o perfil constitucional do Ministério Público. Então, a Força Tarefa ajuizou aí diversas ações civis públicas no âmbito da improbidade administrativa, requerendo a condenação desses agentes públicos e também dos particulares que concorreram e se beneficiaram dessas ilicitudes, a todas aquelas sanções, a perda da função pública, a proibição de contratar novamente com o poder público, o pagamento de multa civil, enfim, todas aquelas sanções que são previstas na lei. Promotor, eu gostaria que o senhor aprofundasse um pouco mais a respeito do combate às fraudes em um desses casos, que mais especificamente no caso das máscaras, da compra de máscaras para os profissionais de saúde, as máscaras necessárias para proteger as vias respiratórias. Como é que foi esse caso, promotor? Essa foi mais uma dessas contratações, né, em relação à aquisição de bens. O Estado do Rio de Janeiro ele realizou diversas contratações de insumos
para a repressão, para o combate do coronavírus. Aí tem o caso dessas máscaras, o caso dos testes, o caso dos respiradores, e nós verificamos que as irregularidades elas se repetiam, né? Havia normalmente um adiantamento de pagamento sem as cautelas previstas em lei, havia normalmente um sobrepreço, ou seja, era fixado o valor do contrato acima do valor da média para esse período específico de pandemia, e quando efetivamente o Estado já tinha realizado um pagamento, esse sobrepreço se transformava também em superfaturamento. Havia também o direcionamento dessa licitação para prestigiar e privilegiar determinadas sociedades empresárias. Não foram poucas as vezes em que esses produtos que foram entregues não eram os mesmos que estavam especificados no termo de referência e no contrato, ou seja, o conjunto dessa obra, a Força Tarefa identificou o mesmo modus operandi, ou um modus operandi muito semelhante em todas essas contratações. Isso aconteceu não somente no que concerne a aquisição de bens e insumos para o combate à pandemia, mas também na prestação de serviços. E aí a gente pode citar o caso na prestação de serviço do SAMU, em que houve um contrato em que a própria Controladoria Geral do Estado, que é um órgão do Poder Executivo, identificou um sobrepreço absurdo, um contrato que foi firmado no valor de 166 milhões de reais, cujo preço de mercado, de acordo com a Controladoria Geral do Estado, variava aí entre 33 e 58 milhões de reais, e nós conseguimos de forma precoce, lá atrás, ajuizar uma ação civil pública por ato de improbidade administrativa, impedir novos pagamentos superfaturados. Como pedido também de tutela de urgência, foi deferida a obrigação da sociedade empresária continuar prestando o serviço para não interromper o serviço de SAMU. Essa tutela de urgência ela foi mantida no tribunal por meio de agravo de instrumento, foi mantida pelo STJ num pedido que a sociedade empresária fez de suspensão dessa liminar. Então, são exemplos em que a Força Tarefa atuou de forma rápida, célere, responsável, embasada em diversas provas que foram colhidas e evitou que um dano erário ainda maior acontecesse. Promotor, a gente sabe que todo esse trabalho que já foi feito pela Força Tarefa Covid-19 e o trabalho que ainda está sendo feito é totalmente transparente para a população fluminense e para todas as autoridades públicas, não é mesmo? Como é que esse trabalho pode ser acompanhado por todos? Desde o início da instituição da Força Tarefa, né, que foi no dia 7 de abril, a Força Tarefa e o Ministério Público vêm mantendo de forma atualizada no sítio eletrônico do MPRJ todas as suas estatísticas, todos os procedimentos que estão em curso na Força Tarefa, todas as recomendações que foram expedidas, todas as iniciais de ações civis públicas e todas as portarias que foram instauradas. A gente entende que isso é bastante relevante e por isso que nós instauramos há pouco tempo um procedimento de gestão administrativa e demos publicidade ainda maior a todos os órgãos de controle interno, externo e a sociedade civil, temos transparência e publicidade a todo o trabalho que foi produzido pela Força Tarefa. Ou seja, em outras palavras, o Ministério Público vem fazendo seu dever de casa, da mesma forma em que nós exigimos do gestor público que ele dê transparência de suas ações para que elas sejam submetidas ao controle da sociedade e dos órgãos externos. A Força Tarefa do Ministério Público expediu 60 ofícios para todos os órgãos internos do Ministério Público, órgãos externos como Ministério Público Federal, CNMP, MP do Trabalho, MP Eleitoral, os tribunais de contas, para a sociedade civil, como as universidades, a Fiocruz. Então, para todos os órgãos, nós expedimos ofícios dando total transparência do nosso trabalho, ressaltando que cada peça nova que é elaborada é disponibilizada no site do Ministério Público, e a gente acredita que assim a gente está fazendo o nosso dever de casa, que assim a gente está cumprindo a nossa obrigação de submeter o nosso trabalho também ao controle interno, ao controle externo e ao controle social. Doutor Tiago Veras, estamos chegando ao final da nossa entrevista. Eu gostaria que o senhor fizesse as considerações finais.
Bem, então eu gostaria de agradecer ao Procurador-Geral de Justiça, ao Dr. Bussin, pela instituição da Força Tarefa, por ter nos oportunizado total liberdade e independência no exercício de nossas atribuições, das nossas funções. Agradecer a todos os órgãos internos administrativos do Ministério Público e os órgãos técnicos do Ministério Público que atuaram em parceria conosco durante todo esse tempo. Como eu disse anteriormente, nenhum êxito e nenhuma vitória da Força Tarefa foi exclusivamente da FT.